Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus possa nos abençoar. Estamos passando por uma prova coletiva no nosso planeta. Nesse momento, nós temos que valorizar o ensinamento que nós já temos. A doutrina espírita faz o grande diferencial nessa hora, porque nos ensina tudo isso que nós estamos passando, nos ensina sobre o valor da resignação, nos ensina sobre as provas coletivas, nos ensina sobre a lei de causa e efeito, de ação e reação. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, um livro organizado pelo professor Allan Kardec, durante um período que ele estava também de quarentena, mas de um descanso forçado por seu médico, porque ele estava trabalhando, ou melhor, estava dormindo só 4 horas por noite. E aí o seu médico determinou que ele ficasse de repouso, no mínimo durante 1 mês. E ele, não tendo dinheiro, mas tendo amigos, um grande amigo seu lhe ofereceu a chave de uma casa à beira do mar, na Normandia, e ele foi para lá. E o amigo ainda tomou cuidado de eu colocar, abastecer a despensa, armários abastecidos, e ele foi, e ele durante esse 1 mês organizou esse livro maravilhoso, que é o Livro Farol, que deve estar sempre ao alcance de nossas mãos, qualquer hora e qualquer momento. No capítulo 5, que fala sobre bem-aventurados aflitos, Allan Kardec fala sobre o bem e mal sofrer, ou seja, qual é a nossa reação, como que nós devemos entender isso que nos sucede, ou os sucessos que nos visitam. Primeiro, nós entendemos que pela lei da reencarnação, nós somos artífices do nosso próprio presente. Nós passamos pelas provas pelas quais nós mesmo estamos precisando passar. E nós temos uma facilidade muito grande de fazer coisa errada. Abrindo a boca, falando, nós erramos. Sendo omissos, nós erramos. Praticando ou deixando de praticar esse ou aquele ato, nós erramos. Então devemos nos organizar para, entendendo a doutrina espírita que muitos de nós conhecemos, ou você que conheceu agora a doutrina espírita, estava começando aí no centro espírita e veio o isolamento social. Mas você tem acesso pela internet aos livros da codificação de Allan Kardec, e você pode ler. É o item 18 do capítulo 5º, Bem e Mal Sofrer, que Allan Kardec traz para lá a mensagem do Espírito Lacordaire, que foi ditada na cidade de Havre, em 1863, onde ele fala de como que nós vamos reagir a essa situação. Essa mensagem nos remete imediatamente a uma passagem no Evangelho, numa carta de Paulo aos Hebreus, quando ele diz assim: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Ou seja, o nosso Deus, o nosso Pai, é de infinita bondade, infinita misericórdia, e nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Daí a confiança em Deus. É para nós espíritas que vivenciamos uma fé raciocinada, algo muito importante: confiar em Deus. Mas a situação está difícil, eu dependo dos outros para tudo, mas confie em Deus. Acredite que o socorro divino venha. Nós lembramos do livro Voltei, ditado pelo irmão Jacó e editado pela Federação Espírita Brasileira. O irmão Jacó foi Frederico Figner. Frederico Figner foi um dos homens mais ricos do Brasil e conheceu a doutrina espírita através do processo da dor. Frederico Figner, depois de ter filhas já crescidas, teve uma menina que antigamente chamava Temporão, ou seja, depois de um tempo, dos filhos maiores, veio a menina, a Marta, e ele, com a Marta com 5 aninhos, na lagoa de Araruama, a poucos metros dele, a menina tropeça, cai e em questões de segundos morre afogada. Ele e a mulher ficam desesperados por aquela dor que só quem passa por ela sabe o tamanho da dor da perda de um filho.
E aí, desesperados, em plena década de 20 do século passado, início dos anos 20, ele, que era judeu, mas não conseguiu encontrar o consolo na fé judaica, ele lê no jornal sobre Ana Prado, que em Belém do Pará fazia reuniões onde espíritos se materializavam. Escreve uma carta para Ana Prado, pedindo autorização para que pudesse assistir às reuniões. Ele, que era um homem bem sucedido na capital da República, a cidade do Rio de Janeiro, ele que tinha muito dinheiro, mas não tinha paz, não tinha felicidade, não tinha um sorriso, pegou um navio a vapor e durante um bom tempo, quase 2 meses de viagem, chega a Belém. E lá foi admitido à reunião e, para sua surpresa, na primeira reunião que ele participa de materialização com Ana Prado, acorrentada em uma maca, numa completa escuridão, com música suave tocando no toca-discos, naquela época que ele vendia com exclusividade, porque foi ele que trouxe o fonógrafo para o Brasil, Frederico Figner. A cortina que separava a médium em transe, Ana Prado, do pequeno público que assistia a reunião se abre e ele sente quando uma criança senta ao seu colo, passa a mão no seu rosto e diz: "Não fez a barba hoje, papai." Era Marta. Marta estava materializada por um processo que a doutrina espírita explica muito bem. Através da condensação de fluidos, os espíritos se materializam do fluido do ectoplasma que o médium libera. E Marta estava ali, na frente do pai e da mãe. E ali inicia um processo de aceitação íntima dos princípios da doutrina espírita, da crença de que a alma é imortal e essa alma pode se comunicar através da mediunidade e que a reencarnação é um fato. Depois de passado alguns dias, essas experiências, as atas que eram escritas por essas experiências e assinadas pelas maiores autoridades do Estado do Pará naquela época, o presidente da Assembleia, o próprio governador do Estado, o delegado de polícia, que participavam das reuniões e assinavam as atas. Isso foi enfeixado em um livro, o Livro de João, ou O Trabalho dos Mortos, também editado pela Federação Espírita Brasileira. Ao voltar ao Rio de Janeiro, Frederico, com a sua esposa, se tornam espíritas. E felizes começam a participar das reuniões da Federação Espírita Brasileira, onde ele relata com muita alegria as experiências pela qual ele passou, de ter o consolo de ter a sua filha desencarnada nos seus braços, através do processo de materialização. Mas Frederico Figner, que veio a conhecer Chico Xavier, que doou para Chico Xavier, em seu testamento, uma vultuosa quantia em dinheiro, e que Chico doou para a FEB construir o Parque Editorial da FEB no Rio de Janeiro, na Rua Souza Valente, 17, em São Cristóvão. Chico, que não era apegado a nenhum bem material, doou os direitos autorais de todos os seus 400 e tantos livros. Chico, conversando com Frederico disse que, se fosse possível, gostaria que, quando a morte lhe adviesse, ele gostaria de escrever, relatando a sua experiência na chegada no mundo espiritual. E Chico falou assim, sei lá, com Emmanuel, se Emmanuel autorizar, eu sou só um lápis. Passado um tempo, acontece o desencarne, passado um tempo, Frederico se apresenta e começa a ditar mensagens através de Chico Xavier. Como ele disse que voltaria, o livro foi intitulado Voltei, e é onde ele relata uma experiência maravilhosa, que é o maior antídoto contra quem tem medo de morrer, de forma natural, é óbvio, porque ele fala
do processo desencarnatório em detalhes. Em minúcias ele fala de como aconteceu o desenlace dele, os primeiros momentos após a sua desencarnação. E fala no momento em que o Dr. Bezerra organiza uma pequena excursão que sai da Terra em direção a um posto de socorro localizado bem próximo da crosta terrestre. E aqueles espíritos que estavam sob a coordenação do querido Dr. Bezerra passam por uma região trevosa, por uma região conhecida como umbral. E dali espíritos captando o teor mental das pessoas que ali estavam, e estava junto com aquele pequeno grupo de seres que estavam sendo resgatados, estava um homem que havia cometido um assassínio. Ele tinha assassinado uma pessoa em vida. E ali naquele vale de tristezas, no umbral, ele escuta quando um espírito grita: assassino não passa. E aí, um momento, aquele homem que tinha cometido o equívoco diz, começa a entrar na faixa mental, diz: eu não mereço socorro, não mereço estar aqui, eu não mereço ser ajudado. E o Dr. Bezerra vira isso para ele e diz assim: mas você reparou o erro praticado. Durante anos após o erro que você cometeu, você reparou fazendo bem a muita gente. Então você já quitou esse débito, merece esse socorro. E virando-se para Frederico Figner, que depois no livro se torna o irmão Jacó, e diz assim: faz uma prece. E a ordem do Dr. Bezerra para ele, e ele pega de surpresa, e ele recita um salmo. Um salmo que traz para ele a certeza de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, se o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, por que nós não devemos ter confiança em Deus? A confiança em Deus deve ser para nós, espíritas, ou você que está me assistindo e que ainda não se professa, não se diz espírita, a certeza do socorro divino. Deus não nos abandona nunca. Nunca te deixarei. Nunca te abandonarei. A misericórdia de Deus é para todos. Envolve a todos nós como o ar que respiramos, que nos envolve, dando-nos a certeza e a confiança de que a bondade de Deus vem a nosso socorro. Então, meus irmãos, nesse momento do isolamento social, muitos perdem a confiança. Ficam imaginando que isso não vai ter um fim, mas vai ter, tudo tem um fim. Não há nada de ruim que dure para todo sempre, diz o ditado popular. Nada de bom que um dia não acabe. Mas a bondade de Deus está acima de tudo isso. A misericórdia do Altíssimo envolve a todos, e o socorro vem para todos nós. Basta que sigamos as orientações das autoridades sanitárias, basta que sigamos as orientações que a doutrina espírita nos dá quanto à vigilância mental, quanto à nossa alimentação mental. Então, vai uma dica: não fique ligado no noticiário 24 horas por dia, não vai te fazer bem. Se você não tem a seu alcance o recurso da internet, vá a um livro, vá ao Evangelho segundo o Espiritismo, e você pode ter ali o consolo necessário para que possa entender esses dias nebulosos que estamos passando. Mas que possa também lembrar dos dias de sol, dias de alegria, porque o sol traz alegria, alegria da vitória. E a maior vitória é a vitória com Deus. A vitória com Deus é bem diferente da vitória dos homens com os homens, que é funesto e tudo passa. Mas aquilo que vem com Deus é para todo sempre. A vitória com Deus é a vitória sobre nós próprios. E nesse momento do isolamento, nós lutamos contra nós próprios, contra as nossas imperfeições, contra as nossas negatividades. Mas a confiança de que, apesar dos pesares,
Apesar de muitas vezes você, no processo de autoculpa, não exerce o auto-perdão, não consegue entender a extensão da misericórdia divina e entra numa faixa de que eu mereço o desencarne agora, eu mereço ser infectado, eu mereço não ter socorro, eu mereço uma morte difícil, cruel. Não. Deus tem um propósito para cada um e a bondade de Deus é infinita. Permite que cada um de nós tenha um recomeço e que possamos todos nós lembrar de figuras ímpares na história e que deram a volta por cima. De pessoas que deixaram rastro de luz por onde passaram, como o querido rei São Luís da França, que aos 16 anos toma a coroa do trono francês. Vem de uma família, de uma dinastia da onde saíram os Luíses, do Luís I ao Luís XVI. Ele foi Luís IX. E retomando, logo assim que assume a coroa do reino da França, retomando uma velha tradição que dizia que o rei da França era um ungido de Deus, uma tradição que o seu avô havia deixado de lado por questões de nojo. Ele organiza na primeira Semana Santa do seu reinado, ele organiza aquilo que ficou conhecido como a bênção dos enfermos. E o povo acreditava que o rei da França era ungido pelos céus. Acreditava que no momento de sua curação, o Senhor Jesus colocava uma bênção muito especial sobre a cabeça do reinante francês. E ele, retomando essa velha tradição, pediu para que os doentes fossem ao palácio. E organizou os doentes e beijou a ferida dos doentes. E passados alguns dias vieram a notícia de cura. O rei São Luís da França, em vida, era um homem virtuoso que curava e que trazia a certeza de que a bondade de Deus é infinita. E trouxe a cura para muitas pessoas. E ele continuou com a sua vida virtuosa, trazendo alívio para os sofredores, fazendo um governo justo, sendo um homem de Deus à frente de um país. Diferente de muitos que, quando aliam a fortuna e ao poder, caem. O rei São Luís da França não caiu, assim como a Rainha Santa de Portugal, a Rainha Santa Isabel, não caiu. Não caiu sob o peso do ouro, sob a influência do poder. Não. Mantiveram-se fiel a Nosso Senhor Jesus e seguiram firmes. E apesar de muitos fatores negativos, confiar em Deus, tendo a certeza da bondade divina em suas vidas. Nesses momentos que passamos, que parece que os dias não terminam, que a cinza e a tristeza nos envolve, lembremos do Senhor Jesus, daquele que aplacou uma tempestade em alto mar, daquele que, acordado pelos discípulos, fez um sinal aos céus e o vento parou. Fez outro sinal para as ondas e o mar serenou. E os discípulos, olhando entre si, disseram: quem é esse homem que até o vento e o mar respeitam? Ele é o nosso Salvador, é o Senhor Jesus, é o Messias prometido. É aquele que traz para nós a certeza de que tudo passa. Por piores que sejam as ondas de pessimismo que nos envolvam, por pior que seja a tristeza que queira invadir o nosso cérebro, vamos lembrar de Jesus trazendo alegria para aqueles que eram curados, alegria daqueles que iam às sinagogas e davam os seus depoimentos que foram curados pelo Nazareno, pelo carpinteiro de Nazaré,
o homem que não tinha uma pedra para repousar na sua cabeça, mas que trouxe o exemplo para todos nós da confiança em Deus, da certeza de que Deus não nos abandona nunca, da certeza de que o mal nunca triunfará sobre o bem, e de que todos nós temos socorro divino a nosso favor. Que possamos, meus irmãos, minhas irmãs, nos revestirmos dessa coragem da fé e passar bem por essa prova pela qual estamos envolvidos, tendo a confiança em Deus reforçada. E, para finalizar, vamos lembrar de um fato histórico ocorrido na Bahia, em Salvador, no período ainda do Brasil colônia, prestes a se tornar independente. Chegou a Portugal a notícia de que ares de independência rodavam a colônia brasileira. E o rei português mandou um reforço de um exército. 5.000 homens deveria vir. E a primeira cidade a ser visitada era a revoltosa Salvador, da onde saíam discursos inflamados contra a colônia portuguesa, que nos exploravam, levavam as nossas riquezas, levavam e deixavam para nós quase nada. E o exército chegou. Salvador, naquela época, ainda em 1822, era uma cidade fortificada, era uma cidade pequenina, mas na Baía de Todos os Santos, viram quando as naus portuguesas começavam a aportar. O exército de 5.000 homens veio para acabar com a rebelião daqueles que queriam a independência do nosso Brasil. E em nosso Brasil, em Salvador, na Bahia, aqueles que queriam um Brasil livre estavam reunidos e contavam um pouco mais de 1.200 homens. E foram para uma localidade chamada Pirajá, fora dos muros de Salvador, para de lá organizarem a resistência da invasão. O exército português desembarcou e foi para o campo de batalha. Foi atrás dos revoltosos brasileiros, daquele que seria o primeiro exército do Brasil. E os comandantes, vendo aquela multidão de soldados portugueses no campo de batalha, deram ordem para o corneteiro avisar, cantar, tocar em sua corneta, recuar. Mas o corneteiro, que estava um pouco mais distante, entendeu que a ordem do comandante era avançar, atacar. E os 1.200 homens daquele primeiro exército do Brasil avançaram com vontade, avançaram com determinação sobre o exército português, que, vindo aquela pequena multidão de homens, bem inferior ao número de soldados, partirem velozes para o confronto, para o tudo ou nada, recuaram de tal forma que foram voltando a Salvador e entraram correndo nos navios, foram tomados por um pavor. E um estranho vento soprou. E as naus portuguesas, impulsionadas por aquele vento, tomaram a direção de Lisboa. E em 2 de julho de 1822, a Bahia tornou-se independente. Foi a vitória da certeza e da confiança em Deus contra o medo. O medo nunca pode ser maior do que a confiança em Deus. Então, que possamos lembrar do corneteiro de Pirajá e sairmos resolutos para a nossa grande vitória
que está na nossa antessala, esperando que entremos vitoriosos e protegidos com a couraça da fé para continuarmos com a nossa vida após essa pandemia. Que Deus nos abençoe abundantemente. Que o Senhor Jesus te cubra de coragem, de fé, de bom ânimo e de alegria, hoje e sempre. Muito obrigado, muita paz a todos.